Oi, gente! A minha história teve início em 2015. Foi quando eu encontrei pela primeira vez o meu namorado. Eu era bem matura e eu não entendia nada da vida. Eu só queria saber de me divertir. O Jonas tinha 17 anos e eu tinha 13. Nós fomos a uma festa e acabamos ficando juntos. Ele era muito lindo e eu estava toda apaixonada, achando que um namoro com um cara da idade dele era o máximo. Eu já tinha visto o Jonas nas redes sociais e eu achava ele bem gato. Só não sabia que ele também já estava de olho em mim. E quando ele veio conversar comigo, eu quase pirei. Mas eu soube disfarçar bem e me fazer de adulta. Nós sabemos que eu engravidei naquela festa, porque pelas contas daria o tempo certinho. Mas como alguém pode engravidar no primeiro encontro? Por que nós somos tão irresponsáveis? Por que a gente não se preveniu? Hoje eu consigo responder, mas na época eu era muito nova e irresponsável. E o que eu posso dizer é que naquele dia eu comecei uma nova fase da minha vida. Quando eu descobri a gravidez, nós ficamos desesperados e sem palavras por umas 2 horas. O que os nossos pais iriam fazer com a gente? O que as pessoas falariam de nós? Bateu aquela insegurança. O Jonas resolveu ir em casa para juntos contarmos a novidade para os meus pais. Ele sempre foi muito valente, então combinamos de irmos no dia seguinte. Aquela noite eu quase não dormi. Era um turbilhão de sentimentos e pensamentos. Medo, felicidade, incerteza e esperança de um futuro que eu jamais tinha sonhado viver tão cedo. Meus pais sempre conversaram muito comigo e com meu irmão sobre termos filhos na adolescência, pois eles haviam passado por isso, e eles diziam que não era nada fácil. Por isso mesmo eu não devia estar naquela situação. Mas agora a história se repetia comigo, e eu não sabia como enfrentar tudo aquilo. Me perguntava por que não tinha escutado e seguido os conselhos dos meus pais. Acordei com a minha mãe chamando, dizendo que era quase 11 da manhã e que ela precisava de ajuda com o almoço. Eu sempre tinha que ajudar, apesar de não gostar nem um pouco. Estava com muito enjoo, mas eu não podia deixar que soubessem ainda. Eu precisava de ajuda para enfrentar aquela situação, a reação da minha família. Ajudei a minha mãe e, apesar de ser quase 2 da tarde, o Jonas não tinha chegado. Será que ele viria mesmo? Eu olhava para o celular toda hora para ver se tinha uma mensagem dele e nada. A campainha tocou e ouvi meu irmão pedindo para o Jonas entrar. Ufa, que alívio! Ele não tinha me abandonado e estava cumprindo com o combinado. Ele entrou e cumprimentou meus pais e foi logo se sentando. O meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu estava tremendo por dentro e senti um aperto, um nó na garganta, vendo todo mundo junto. Meu irmão percebeu e foi logo perguntando o que estava acontecendo. Ele me conhecia bem. Nós sempre fomos muito parceiros em tudo e ele sabia ler os meus pensamentos. Olhei para minha mãe e comecei a chorar mais ainda. A voz não saía. Meu pai baixou a cabeça como se já soubesse e foi então que minha mãe perguntou de quanto tempo eu estava. Como assim eles podiam saber sem eu ter falado nada? O Jonas então começou a explicar que foi um ato impensado, mas que ele gostaria muito de assumir toda a responsabilidade, pois ele me amava. E que apesar de ainda sermos muito novos e dele ainda estar iniciando a carreira, que ele queria colaborar em tudo. O Jonas trabalhava de jovem aprendiz em uma empresa muito boa e ele era um cara super responsável, além de amar, estudar e de ajudar na casa dele. O tempo todo ele segurava minha mão. Eu podia sentir o amor e o respeito que ele tinha por mim e pela minha família também. Naquela hora, estávamos assumindo um novo desafio. Teríamos que deixar toda a diversão e as baladas de lado para assumirmos a nossa família. Afinal, teríamos que cuidar de uma nova vida que estava sendo gerada em mim. Meus pais conversaram muito com a gente, dizendo que nós sofreríamos com as consequências daquela irresponsabilidade. Mas eu achei que eles foram até compreensíveis,
pela gravidade do que estava acontecendo. Eles pediram que o Jonas ficasse na casa dele, até que pudéssemos arrumar um lugar para morarmos juntos. Quem não gostou nada daquela história foram os pais do Jonas, já que ele ajudava bastante nas despesas da casa. Mas naquele momento ele precisava nos apoiar. Minha mãe marcou uma consulta com a obstetra, que me explicou como seria complicado e difícil uma gravidez na minha idade. Ela foi bem sincera e não teve dó de mim. Explicou que eu teria que passar por muitas coisas que me fariam amadurecer antes do tempo. Disse que meu corpo não estava preparado para aquilo e que eu precisaria tomar alguns cuidados. A cada palavra que ela dizia, eu me sentia uma estúpida por ter me descuidado daquela maneira. Então eu respirei fundo. Tentei imaginar como seria. Foi impossível. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia concretizar nada na minha cabeça. Aos poucos, o meu corpo foi começando a mudar. A barriguinha já aparecia e eu comecei a me sentir melhor, pois os enjoos tinham parado. Ao mesmo tempo que eu amava aquele bebê, eu não curtia muito a minha barriga crescendo. Era estranho. Chegou a hora de fazer o ultrassom e estávamos empolgados para saber o sexo do bebê. Cada um tinha um palpite e fizemos até apostas para ver quem ia acertar. O médico foi bem simpático, permitindo que todos entrassem na sala para ver e ouvir o bater do coraçãozinho. Minha mãe fazia questão de me acompanhar em tudo, e por mais que ela estivesse chateada com aquilo, ela parecia gostar. De repente, o médico parou e me olhou fixamente. Pensei logo que se tratava de algo errado com o bebê. Eu senti um nó na garganta e quase chorei pensando que pudesse passar por algo difícil. Ele deu um sorriso, meio discreto assim, e disse que tinham 2 bebês ali. Fiquei sem reação. Não sabia se ria ou chorava, mas me entreguei ao choro silencioso enquanto todos ficaram em silêncio. Jonas e minha mãe ficaram parados ali olhando o aparelho de ultrassom, enquanto meu irmão, para quebrar a tensão do momento, perguntou para o médico se seriam meninas ou meninos. O médico disse que precisava verificar algumas coisas antes e continuou o exame. Ouvimos os 2 coraçõezinhos e logo ele nos disse que seriam 2 meninos. Foi uma alegria só. Meu irmão disse que ensinaria os sobrinhos a jogarem videogame e o Jonas disse que eles iriam amar o futebol. Fomos para casa e quanta incerteza eu carregava dentro de mim. Eles estavam felizes, mas não podiam imaginar o que eu estava sentindo. Meu pai e o Jonas começaram a planejar juntos uma construção lá no quintal, pois em meu quarto não dava para colocar 2 berços. Apesar de não ser muito pequeno, ficaria inviável ter 2 crianças ali comigo. E ainda tivemos que continuar os estudos, pois foi a única coisa que meu pai nos pediu no dia que demos a notícia da gravidez. Ele disse que não aceitaria que a gente parasse de estudar. Com a ajuda de nossos pais, nossa casinha ficou pronta, um pouco antes da chegada dos bebês. Eu andava meio cansada. Já quase com 7 meses de gravidez, a minha barriga estava gigante e pesada. Foi quando o relógio marcou 17 horas do dia 23 de maio e eu tinha acabado de completar 7 meses de gravidez e estava acordando do soninho da tarde, quando eu percebi que a minha bolsa tinha rompido. Corremos para o hospital e depois de fazermos um ultrassom, minha médica disse que teria que fazer uma cesariana de emergência. O Breno e o Eduardo nasceram às 19 horas. Nunca havia sentido tanta emoção e ver os rostinhos deles me fizeram viver o momento mais lindo da minha vida. Meus meninos foram para UTI. Eram prematuros e precisavam ganhar peso para irem para casa. Eu estava tão insegura com tudo aquilo que mal conseguia dormir. 3 vezes por dia nós íamos ao hospital para levar leite e para eu amamentá-los. Foi um sofrimento muito grande ter que ir embora sem os meus bebês. Cada vez que eu tinha que deixá-los era uma luta. Eu sentia que eles precisavam de mim. Depois de 2 meses, eles foram para casa. Ganharam 2 quilos cada um. Estavam fortes e saudáveis. Jonas e eu decidimos não ter mais filhos. A gente se preveniu bem. Afinal, ainda estávamos digerindo toda aquela novidade e planejando como seria nosso futuro. Nós tivemos sorte em ter as nossas famílias apoiando em tudo. Eles ajudaram muito na criação dos nossos filhos e somos muito gratos a eles por entenderem aquela situação e não nos abandonarem.
Eu tive uma adolescência perdida e eu não pude fazer a faculdade que queria, pois eu precisei trabalhar para ajudar a sustentar a nossa família. Mas eu consegui me perdoar por isso e ser feliz, mesmo com todas as dificuldades. Tem mais 2 vídeos aqui para vocês assistirem. Se inscreva no canal para ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Um beijo e até a próxima história. Tchau, tchau!